Vamos lá então, pessoal. Vamos falar um pouco sobre a viagem do Lula à Ásia. O Lula está em viagem à Ásia, viagem oficial, passou pelo Japão, foi recebido pela família real japonesa, né, pelo imperador japonês. Então, aonde o Lula está estabelecendo tratativas no sentido de abrir o mercado de importação de carnes do Japão para que o Brasil possa exportar carnes bovina para o Japão. Atualmente, os maiores exportadores para o Japão de carne bovina são Estados Unidos e Austrália. A Austrália é um país muito mais perto que o Brasil do Japão, então isso já dá a eles, pela localização geográfica, uma, uma vantagem muito grande referente ao Brasil. Os Estados Unidos também têm a vantagem de ser um país que tem saída para o Pacífico, que o Brasil não tem. Só que os Estados Unidos, ultimamente, com o governo Trump, está entrando naquela questão de ficar sobretaxando e põe taxa de 25%, depois diminui taxa de produtos, ameaça com guerra comercial os países, inclusive o Trump ameaçou o Japão com guerras comerciais. Isso pode ser muito bom para o Brasil, nesse sentido. Por quê? Porque aí o Japão está buscando outros mercados e o Brasil pode oferecer carne bovina para o Japão. Especialistas japoneses já ficaram de vir para o Brasil para ver a qualidade da nossa carne. Eu acho que quanto a isso não vai ter nenhum problema. E você tem uma outra questão, que o Japão e o Brasil têm uma ligação muito grande, os dois países. Os dois países têm um contato cultural desde do início do século XX. O Brasil foi o país que mais recebeu imigrantes japoneses. E hoje, muitos brasileiros, né, também imigram para o Japão. Então, o Japão hoje tem uma população muito grande de brasileiros que moram no Japão, e o Brasil é o país que tem o maior número de descendentes de japoneses em outro país. Então isso já torna culturalmente os dois países muito próximos. O Japão e o governo japonês e o governo brasileiro sempre foram muito próximos. Aqui na cidade onde eu moro, na cidade de Marília, tem até uma escola infantil com o nome de um príncipe japonês de quando ele veio visitar a cidade, porque aqui no interior de São Paulo, aqui na região onde eu moro, Marília, Tupã, Bastos, é uma região que recebeu um fluxo muito grande de imigrantes japoneses, né? Então tem uma colônia japonesa muito grande aqui na cidade onde eu resido. E também atualmente a gente consome mangás, a gente consome animações japonesas, então tem também esse soft power japonês presente aqui no Brasil, e o Brasil pode fazer a mesma coisa, até porque nós temos muita produção de mangá brasileiro, né? Para lembrar, por exemplo, o Claudio Seto, que é um dos grandes autores de mangá brasileiro, né? Ele, ele era descendente de japoneses também. Ele foi quem introduziu no quadrinho brasileiro a influência do mangá. Então o Brasil tem todos esses contatos, e é importante ter esse contato com o mercado japonês, porque nesse mundo multipolar a gente não deve estabelecer relações geopolíticas, econômicas só com um ou outro país. Nós não temos que escolher entre Estados Unidos e China, que são duas potências preponderantes. Não, nós temos que buscar fazer acordos comerciais e alianças políticas com outros países. Japão, Vietnã, países da África, da América do Sul, da Europa, a Rússia. Isso é muito importante para que, se uma hora um dos dois lados aí tem algum problema com o Brasil, nós não somos dependentes de ninguém e temos o maior número de relações possível com outros países. E o Japão, por todas essas questões culturais, é um país preferencialmente para o Brasil estabelecer esse tipo de relação. O Lula também foi para o Vietnã, tá? Lá no Vietnã ele também está ali em contato para abrir o mercado de carne bovinos. Hoje, o Vietnã compra do Brasil quase 4 bilhões e o Brasil compra cerca de 800 milhões do Vietnã. Então já tem um mercado entre os dois países.
Só que o Vietnã tem interesses em outros produtos brasileiros. O Vietnã tem interesse também no arroz, no algodão, no milho. Então é todo um mercado que está ali para o Brasil, né? Para que o Brasil possa estabelecer contatos comerciais com maiores com o Vietnã, que é uma economia que está crescendo muito. A gente lembra muito do Vietnã só por causa da guerra, mas o Vietnã é um país em desenvolvimento, com uma economia muito sólida e que, portanto, o Brasil pode fazer grandes aproximações com o Vietnã e abrir esse novo mercado que representa o Vietnã para o Brasil. E com tudo isso, nós precisamos aqui também termos uma saída para o Pacífico. Como vou ter uma saída para o Pacífico, né, se o Brasil não tem saída geográfica para o país? Olha, a China construiu um porto gigantesco no Peru, que é o porto de Xangai, e esse porto está aberto para o Brasil exportar através dele, via ali o Centro-Oeste e Amazonas. Então, o Brasil agora precisa investir na sua infraestrutura, na sua infraestrutura hidroviária, rodoviária e principalmente ferroviária, para que nós possamos exportar os nossos produtos diretamente ali da região centro-oeste e da Zona Franca de Manaus, diretamente via Peru para a Ásia, para a China e para o Vietnã. Segundo os cálculos dos especialistas, diminuiria em 1/3 o tempo e o frete que o Brasil gastaria para levar os seus produtos. Então é muito importante esse desenvolvimento da infraestrutura brasileira nesta região. Então, o Lula está corretíssimo em fazer esse tipo de empreendimento, esse tipo de viagem, de contato com outros países. E nesse novo mundo de características multipolar, o Brasil precisa ter contato com o maior número de países possível. Ok? Gente, uma outra questão que eu acho interessante a gente tratar aqui também é a questão dos ataques que os Estados Unidos realizaram no final de semana ao Iêmen. Esses ataques acontecem porque desde que você tem aí a crise em Gaza, os Houthis do Iêmen, que são uma minoria xiita lá do Iêmen, aliada e com diversos contatos ao Irã, decidiram bloquear o Mar Vermelho enquanto Israel continuar os ataques em Gaza. E vocês sabem que é pelo Mar Vermelho que você então chega no Canal de Suez e o Canal de Suez via Europa, que é o caminho mais fácil do comércio entre Europa e Ásia. Senão você tem que dar a volta aqui pelo sul do continente africano, ali pela África do Sul. Então é uma rota comercial muito importante, importantíssima, e que devido a esses ataques está gerando prejuízos enormes para a Europa e também para os Estados Unidos. E por isso os Estados Unidos agora está realizando e foi realizando esses ataques no final de semana, ameaçando os Houthis ali, ameaçando não, atacando mesmo, mas ameaçando o Irã. Inclusive os Estados Unidos usam uma força enorme de aeronaves ultramodernas para atacar os Houthis, mas não porque é necessário utilizar bombardeios, né, como B-2 para atacar os Houthis, mas é um recado para o Irã da força que os Estados Unidos têm, porque eles querem que o Irã pare de apoiar os Houthis, porque boa parte dos mísseis que os Houthis utilizam, né, da tecnologia militar que os Houthis utilizam, chega via Irã. Tá? Então eles querem, e de drones, etc. Então eles querem que o Irã pare de apoiar os Houthis, que são um dos proxies do Irã ali no Oriente Médio. Então, eu vou até postar um vídeo que eu gravei para um outro canal, para o Frontcast, eu vou postar aqui para vocês, sobre os vários tipos de mísseis que o governo, que os Houthis têm, e a maioria deles ou é de tecnologia soviética ou de tecnologia iraniana. Eu ainda vou postar esse vídeo para vocês entre hoje e amanhã, né? Estou gravando aqui dia 27, entre hoje e amanhã eu posto aqui para vocês esse vídeo.
E essa história, a gente rendeu coisa também desses ataques, rendeu coisa nos Estados Unidos. Por quê? Lá nos Estados Unidos, os chefes de segurança ali dos Estados Unidos, né, deixa eu ver aqui, inclusive o ministro da Defesa, eles estavam conversando sobre essas questões numa plataforma de aplicativo chamado Signal. E eles colocaram um jornalista nessa plataforma. E esse jornalista, primeiro, ele fala, né? É um jornalista da revista Atlântica. Ele fala que ele achou que era só um grupo de extrema direita que tinha colocado ele ali para vazar informações falsas, para depois o cara revelar essas informações e ser pego como um jornalista que vaza informações falsas. Mas depois que aconteceu os ataques, ele viu que os ataques realmente coincidiam com o que estava sendo discutido no grupo. Ele entrou em contato, ali acho que fez contato com esses serviços de imprensa que esses políticos têm. E eles e eles disseram que não, que naquele grupo não era tratado nada de tão importante assim. E agora ele começou a publicar uma série de reportagens, né, na revista Atlântica, revelando o que estava sendo discutido ali. Que ele falou assim, já que não é segredo de Estado, se fosse segredo de Estado eu não iria revelar, né, mas já que não é, então eu posso revelar. E está publicando essas mensagens. Mas o que fica dessa história toda é que você imagina, né, o chefes ali que estavam realizando o ataque, desde o secretário de segurança, que é o equivalente aqui o nosso ministro de defesa, até os generais, os chefes de operações ali, gente grande do governo, o vice-presidente discutindo num aplicativo que não é um aplicativo governamental e ainda por cima colocaram sem. Alguém colocou um repórter ali para seguir. Tá? Então, isso também fala muito desse governo atual, né? Do governo Trump atual. Fala muito sobre este governo. Porque geralmente esses tipos de aplicativos e mensagens, quando são coisas que têm a ver com um governo, eles precisam ser tratados em sistemas que estão fora da internet, desse aplicativo, para que ninguém tenha contato. Imagine só se esse repórter tivesse vazado essas informações antes do ataque, né? Poderia os Houthis poderiam ter sido avisados, ou alguém poderia ter sido avisado que o ataque iria ocorrer. E são coisas de segurança, né? E você tem esse tipo de... Gente, é um amadorismo mesmo, né? Você colocar um jornalista num grupo e ainda por cima num app que não é seguro e está tratando de coisas tão importantes do governo. Né? Coisas como um ataque a um grupo em outro país. Então isso está gerando muita polêmica nos Estados Unidos, tá? Muita polêmica mesmo, muita repercussão, e que já começa a dar problema para o governo Trump. Tá? Inclusive o jornalista, né, que foi incluído ali foi o Jeff Goldberg, que é o editor-chefe da revista The Atlantic. E que agora está publicando as matérias, está publicando ali tudo, está publicando justamente as informações que ele teve ali, já que disseram para ele que não eram confidenciais. Mas ele está recebendo muitas críticas, ataques do governo. Mas ao mesmo tempo essa história toda está causando um mal-estar e deu muita munição para os democratas atacarem o governo Trump. Bom, pessoal, é isso. A gente fica por aqui. Essa questão dos Houthis e do Irã ainda vai perdurar muito. Há uma grande chance dos Estados Unidos talvez caminharem ali para uma guerra com o Irã. Só que uma guerra para o Irã, eu vou dizer uma coisa para vocês, não terá nada a ver com uma guerra travada contra o Iraque. Tá? O Irã tem uma geografia e muito difícil, porque ele é montanhoso, e tem uma população, né, que compartilha uma mesma religião, uma mesma etnia e uma história de quase 3.000 anos
Então, não é como enfrentar o Iraque. Né? Acho que se os Estados Unidos fizerem um ataque ao Irã, vai ser uma guerra que vai durar muito tempo e pode se transformar no Vietnã do Trump. E para alguém que entrou no governo falando que não queria novas guerras, por causa dos custos elevadíssimos da guerra, pode ser um prejuízo político muito grande para ele. Mas vamos ver o que acontece. Também o Trump pode estar só naquilo que ele adora. Ele sobe o tom, vai até o limite de onde dá para subir o tom, de ameaças, para poder conquistar alguma coisa. Então ele pode estar aí subindo o tom, bombardeando, né, os Houthis, subindo o tom como ele está contra o Irã, para o Irã oferecer alguma coisa para ele. Aí ele fala, tá vendo, ó, o Irã cedeu, aí não tem guerra nenhuma e ele sai como vencedor. Essa é uma tática do Trump. É uma tática que vem do mundo dos negócios como ele está acostumado. Pessoal, a gente se vê amanhã em outro vídeo aqui no canal. Aperta o sininho aí, dá o joinha primeiro, depois se você não está inscrito se inscreve, aperta o sininho porque a gente tem vídeo diário aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. E faça o comentário. O que vocês estão achando dessas viagens oficiais que o governo, que o Lula está fazendo para estabelecer novas relações comerciais com países asiáticos como o Japão e o Vietnã? E como vocês acham que vai ser o futuro das relações entre Estados Unidos e Irã? Vocês pensam que vai ter guerra por aí? E aí? Vocês querem que eu grave um vídeo aqui só sobre a geopolítica do Irã? Explicando toda essa questão geográfica, militar, histórica do Irã? Estou achando que é uma boa, né? O que vocês acham? Se vocês quiserem que eu grave um vídeo nesse sentido, comentem aí, que aí a gente providencia um vídeo nesse sentido. Então, pessoal, até amanhã aqui no nosso boletim diário de geopolítica e política.